Mas isso assim, eu me dei conta de que o network ele sempre fez parte da minha vida, né? Na verdade, eu acho que o meu primeiro professor aí da minha vida foi meu pai, né? Que quando eu era criança, já fazia network, assim, a outro modo, né? Como ele, na época dele, na nossa época, na minha época de criança, eu falo muito para minhas filhas hoje, né? Não é nem o tanto o que a gente fala que acontece, são os exemplos da vida da gente. Eu acho que é a vontade de fazer acontecer mesmo. É pagar para ver, é estar ali correndo atrás, sabe, batendo salto em obra, como se diz eles mesmos, eles falam muito isso, né? Bater meu salto na obra, e é isso. É quando você conhece o profissional, ainda pequenininho, e você vê que aquele profissional ele vai crescer em pouco tempo. E eu cheguei e vi o escritório, conheço o escritório desde quando começou. E quando eu cheguei na penúltima visita que eu tive lá, eu me deparei com o escritório, eu falei, poxa, esse escritório aqui deu uma guinada. Mas isso aqui tá para dar uma guinada muito maior ainda. E passou pouco tempo depois, eu voltei nesse escritório e através de obras que esse escritório levou para mim, sabe? Obra grande, prédio. E eu cheguei lá emocionada, sinceramente, porque cada conquista desses profissionais que eu acompanho, a cada conquista, eu me sinto realizada de ver a realização deles. Eu me emocionei o dia que eu voltei nesse escritório para falar. Olá, pessoal. Estou começando aqui a gravação de mais um episódio do PerformaCast. Hoje eu estou com uma pessoa bem especial, estou com a Priscila, que ela representa duas empresas. Nós vamos ter um papo aqui bem interessante de como que é importante o network dentro das empresas. Priscila, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Ei, Kildare, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? De você ter me convidado para vir, para poder falar um pouco aí, né, da minha experiência, né? O que eu vivencio todos os dias com o networking. Pois é, então vamos começar a falar o que é esse tal de network, né? Como que isso começou na sua vida? Ai, Kildare, eu tive uma experiência, né, há 4 anos atrás, né, mais ou menos, que foi lá dentro do BNI, onde começou a renascer essa experiência, né, que eu fiquei conhecendo vários empresários, entrei no meio de várias pessoas que foram, assim, me pulindo, me abrindo as portas, mas isso, assim, eu me dei conta de que o network, ele sempre fez parte da minha vida, né, na verdade, eu acho que o meu primeiro professor aí da minha vida foi meu pai, né? Que quando eu era criança, já fazia network, assim, a outro modo, né? Como ele, na época dele, na nossa época, na minha época de criança, ele me levava para o açougue, farmácia, padaria, tudo junto. E ele é construtor, então na época ele negociava dentro de casa, né? Não tinha uma construtora, não tinha um escritório. E assim, eu ficava de pé de ouvido de tudo que ele fazia, as negociações eram feitas na minha vista, tudo assim. Eu falo muito para minhas filhas hoje, né? Não é nem o tanto o que a gente fala que acontece, são os exemplos da vida da gente. Então, a minha história com o network começou assim. Foi através do meu pai, de ver a forma com que ele cativava as pessoas, porque ele é uma pessoa extremamente cativante, uma pessoa de tremenda sabedoria. Então, assim, foi vendo ele, o jeito que ele abordava as pessoas, acaba que o exemplo passa, né? E foi o que aconteceu comigo, que quando eu comecei realmente a fazer o networking, foi dentro do BNI, que eu me dei conta que o network já existia há muito mais tempo na minha vida. Pois eu queria que você explicasse um pouco sobre as empresas, né, que você representa hoje, até para as pessoas entenderem, né, a importância do network dentro dessas empresas. É Sim, porque, assim, depois que a gente aprende o que é o network na prática, a gente entende que a gente tem que começar a praticar isso todos os dias, independente, né, do tamanho da empresa, né? Agora, sim. para a empresa maior, para um grupo maior, é mais importante ainda, né? Sim, hoje lá, igual eu vou falar um pouco da de vidros primeiro, né?
o que é que eu represento lá hoje. Lá é uma empresa que está com 35 anos de mercado, né? E eu que faço o relacionamento junto aos arquitetos, aos designers, aos especificadores, né? O que é isso? O que é fazer o relacionamento com esse público? É ter aquela ponte para poder estar entrando para dentro da empresa, né? Tá visitando, falando um pouco do que a gente faz, do que a gente representa, em que a gente está podendo ajudar aquela pessoa naquele momento, né? E a partir daí a pessoa é isso. Dentro da Divides é isso. E lá na Divine, o meu relacionamento lá é praticamente com os vidraceiros, que eu tenho grupos de vidraceiros onde eu dou notícias a tempo real para eles todos os dias, falando dos cursos que vão ter, e, enfim, lá dentro da Divine é um pouco mais restrito, porque a Divine, na verdade, é uma fábrica, né, uma indústria, que eu falei primeiro da Divides, que a Divides é uma empresa, né, que atende o Centro-Oeste Mineiro, em Minas Gerais, né? E quanto à Divine, a Divine é uma fábrica que tem 20 anos de mercado e são do mesmo grupo, são empresas irmãs praticamente, né? Que se apoiam uma na outra, mas são totalmente independentes. E lá dentro da Divine praticamente é isso, é com os vidraceiros, né? Às vezes tá ali no dia do vidraceiro, comemorando com eles o dia do vidraceiro, às vezes eu preparo alguma ação para eles específica, né? Às vezes tem outros momentos também de algum curso, né, alguma palestra que a gente vai fazer, a gente, né, proporciona isso para eles também, como é o caso lá do relacionamento da Dividros, né? E não é só a parte das visitas, é a parte das novidades, né? Avisar os profissionais, olha, agora está tendo isso no mercado, a gente está trabalhando com tal produto, eu posso estar te visitando para eu falar um pouco deste produto para você, né? Se isso te interessa. Então, e fazendo também os eventos para eles, né? Às vezes, uma palestra seguida de um coffee break, alguma coisa assim, nesse sentido. Bom, então é interessante a gente entender. Então são duas empresas, né? Uma fabrica o vidro, a outra instala, né, no cliente. Então tem a que fabrica, vende para um tipo de cliente. Sim. Né? Eu vou falar um pouco, vou explanar um pouco esse tema, porque já que você tocou no assunto, a Divine hoje ela atende 4 estados aí no Brasil, que é o Rio de Janeiro, a Bahia, Minas Gerais e Vitória, Espírito Santo. São, no caso, 4 estados, né? A de vidros é Minas Gerais. A Divine, ela vende para as vidraçarias fora de Divinópolis, né? No caso, vidraçaria hoje que atende dentro de Divinópolis é a de vidros. E temos os nossos vidraceiros parceiros também, que são muito queridos por mim, que às vezes são ex-funcionários que trabalharam com a gente, hoje são terceirizados. E tem a própria vidraçaria, que são nossos clientes na Divine, né? Bom, então é interessante a gente entender todo o contexto, né? Porque olha que interessante. Um colaborador trabalhou com vocês, depois ele sai, monta o negócio dele e ainda continua um vínculo de parceria. Agora ele compra o produto de vocês. Ele compra o produto da gente. Então, assim, esse é meu público lá dentro da Divine, né? São esses vidraceiros. Muito deles são vidraceiros que eu conheci ainda quando eu era mais nova, quando eu era criança. Às vezes tem vidraceiro lá que tem mais de 30 anos de história, né? Que está dentro da Divine, que são clientes hoje da Divine, né? E a de vidros hoje, ela tem vários prédios na cidade aí que foram a de vidros que fez esses prédios, né? Várias construtoras hoje que são nossos clientes. Então, os nossos clientes hoje dentro da de vidros são as construtoras, né? Os arquitetos que levam muitos clientes também. Tem os clientes finais, né? E os designers, especificadores, esqueci de falar também os engenheiros, né? Que tem alguns engenheiros lá que já procuram a gente direto também. Então é interessante a gente pensar no contexto geral, né? Você pegou uma área da empresa que você estreita com as arquitetas, com designers, né? Com os engenheiros, e ali você consegue entender o que eles estão querendo de necessidades e ainda vai conseguindo atendê-los melhor, né? Você consegue, Sim. Além de estreitar, você consegue trazer mais inovação, por exemplo, à empresa? E assim, eu falo muito que eu fico assim, apesar que eu represento a empresa,
eu tenho um carinho enorme por esse público. Então, assim, a gente hoje não oferece só um trabalho, né? Hoje a gente trabalha com vidas, né, Kildare? Então, a gente quer ver o cliente, o sonho do cliente, o sonho do arquiteto, a gente quer ver aquilo realizado. São vidas que trabalham. A gente não está preocupando em só vender um produto, a gente preocupa com o ser humano que está por trás daquele serviço, né? E hoje a gente oferece algumas bonificações para esse pessoal, né? Eu tenho um núcleo parceiro que atende a loja, né? Que é o núcleo metropolitano. Tem ações para os arquitetos, que tem viagens para os arquitetos, né? Então, assim, é o nosso... a nossa bengala que nos ajuda hoje. Eu não poderia deixar de falar hoje da Divide sem falar do núcleo metropolitano, que tem apoiado. Como o BNI fez também, nesse tempo que eu fiquei lá, né, que foram 4 anos, que fez, assim, a gente dar aquela oxigenada dentro da empresa, né, trazer mais gente para conhecer a empresa, para divulgar o nosso trabalho, né? Então, isso é muito importante. E hoje eu falo do Metropolitano com tanto carinho, por isso, porque é um diferencial que a gente tem hoje é o núcleo metropolitano. Preocupa muito com o profissional, né? E é o que a gente procura fazer de melhor para eles hoje também, né? Tá atendendo eles aí do jeito que poderia ser até melhor ainda, mas a gente procura atender eles de uma forma, eu falo até carinhosa, um jeito de tratar mais, né, com o ser humano mesmo. Eu acho muito legal o seguinte, quando o arquiteto desenha ali, né, uma casa ali, né, um prédio, e tá um projeto muito legal, né, o arquiteto, o engenheiro e tal. Aí o dono vai, eu vou comprar, comprei a ideia, gostei, apaixonou, então apaixona com um projeto, né, e aquele ali vai tomando corpo aos poucos. Vai construindo, vai levantando a parede e tal. E quando vai chegando nessa parte do acambamento, eu acho que chega naquela hora da emoção. Não, agora tá ficando igual era no papel, né? Então, quando a gente passa num prédio desse, que você olha de cima e embaixo, ele é todo de vidro, né? Até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa tecnologia que eu achei legal. Mas como que envelopa o prédio todinho de vidro? E eu fico imaginando aquele momento, a emoção que dá ali, na hora que você vê ele notar igualzinho o projeto do papel, né? Assim, eu penso que para eles, né, na hora que eles veem isso concretizando, para eles deve ser muito assim, deve ser muito gratificante saber que aquilo ali tem eles por trás de uma certa forma, né? Mas para nós, igual eu passo em Porta das Obras, por exemplo, às vezes eu tô vendo lá e aquilo ali, né, foi igual, eu acompanhei 3 últimas obras que eu comentei com você agora há pouco, são 3 prédios aqui em Divinópolis que são prédios, grandes e de nome, que eu falo que são vários prédios, mas os 3 últimos que eu acompanhei e que eu vou vendo aquilo ali tomando forma, aquilo ali ficando pronto, nó, cara, e vai vendo aquela coisa, né, a hora que coloca aquela igual você falou, igual coloca a pele de vidro ali, né, e que você vê aquilo ali pronto, é muito bonito. Às vezes você tá saindo de noite na rua, você passa e fala: aquele ali é nosso. A gente que fez aquilo ali, a gente, né, com a ajuda dos profissionais, a gente que fez aquele prédio, né? Sem falar de todos que estão envolvidos aí, instaladores, pedreiros, todos têm seu papel, servente pedreiro, os consultores, todos que estão, tudo está envolvido numa obra, é muita coisa. Né? Os nossos técnicos também, que eu tenho um carinho enorme pela equipe técnica nossa lá da de vidros, assim, eles são assim excelentes profissionais, são pessoas que eles sabem que, por exemplo, uma coisa saiu do papel e vai para o concreto. Se eles vão ver que aquilo ali não vai funcionar no concreto, eles vão falar com você: olha, isso aí não vai funcionar. Faz assim que vai dar certo. E dá. E você vê o empenho de uma equipe, porque é uma equipe que está É. por trás todos esses sonhos, né? Quando você vê aquilo ali concretizando, você fala: poxa, como que é bacana, como que fica. É muito gratificante pra gente. Eu principalmente, quando eu tô passeando no centro, às vezes eu passo na porta de prédios que já estão prontos, que já tem moradores, ou já tem lojistas funcionando ali, escritórios. Eu passo e falo assim: como que ficou bom, hein? Como que ficou bacana. Isso aí é muito gratificante. Bacana.
É um negócio que fica marcado para muito tempo, né? Fica. Então, assim, um prédio, por exemplo, construído vai ficar muitos anos naquele mesmo estilo, Vai, né? assim, o que eu vejo hoje, assim, antigamente não tinha isso, esse negócio de arquiteto. Não existia isso. Era só engenheiro que respondia por aquela obra. Hoje não. Tem esses profissionais que estão por trás, que são altamente capacitados, que fazem aquela profissão deles com amor. E você vê, cada um tem o seu jeito de assinar um prédio. Nenhum é igual ao outro, cada um tem o seu jeitinho peculiar ali de mostrar o trabalho, você fala, não, aquele ali foi fulano que fez. Eles têm a marca d'água deles registradinha em cada. São verdadeiros artistas, São né? verdadeiros artistas. Teve um dia que eu tava numa obra e, assim, a gente conhece mais ou menos, apesar que não conhece todos, não conhece tão a fundo, mas eu entrei numa obra e fui na cobertura, né, onde tinha uma cobertura. E eu cheguei lá, tava na alvenaria ainda, tava no osso, como se diz, né, na alvenaria mesmo. Eu vi uma escada. Eu vi uma escada e falei assim: essa escada aqui só foi uma pessoa que projetou essa escada. Eu passei o fio pra pessoa na hora. E falei: aqui, deixa eu te falar. Eu tô aqui numa obra. Eu não perguntei quem que tá aqui, que assinou esse projeto aqui, não, mas essa escada aqui é sua, não é? É. Ele falou: é. Como que você sabe? Falei, porque cada um tem o seu jeito de fazer uma coisa. E quando você conhece o artista, você sabe que a obra é dele. Interessante demais, né? Eu não imaginava, assim... É interessante a gente conversar sobre isso, porque quando a gente desconhece uma área, né, do arquiteto, por exemplo, eu desconheço, né? Não tem muito convívio, né, com o tipo de profissional. Então, a gente começa a entender que, realmente, se você começar a observar, tem estilos diferentes, né? Que tem a ver com o arquiteto e com o próprio cliente também, né? Sim, mas eles têm a marca d'água deles, eles têm o jeito, cada um tem um jeito de deixar a sua marca ali, apesar que eles olham muito o lado do cliente, né, na hora de estar fazendo um projeto, eles escutam o cliente para saber o que o cliente precisa, o que o cliente quer, mas na hora de fazer o projeto, na hora de executar, você vê direitinho a cara de cada um que está ali por trás daquele projeto, né? Pois é, então é só muito tempo aí de relacionamento com esse pessoal que você conhece aí agora Mais cada ou um menos. assim de jeito, né? E eu falo que eu não conheço tão bem, né? Mas alguns, assim, a gente conhece, de bater o olho, conhece sim. É bem interessante, viu? Então, vamos falar então dessa parte de eventos, né? Que é importante dentro da empresa, né? Como que, né? Você já adiantou pra gente aqui que você prepara os eventos, que parece simples, né? Você vai fazer um aniversário, aí você já tem as pessoas que é parente, você já chama, manda um zap lá, o pessoal vai, né? Aí já é fácil de organizar um aniversário, até relativamente fácil. Agora, um evento empresarial costuma ser bem mais complexo, né? Na verdade, assim, dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que organizar toda aquela parte, primeiro técnica, né, do evento, que é uma parte teórica, do que vai ser abordado ali, para depois estar fazendo o happy hour, enfim, assim, né? Mas o último que eu fiz foi antes da pandemia. Depois da pandemia, eu não quis fazer evento online, o pessoal fez muito formato online. Eu optei por não fazer, porque eu não acho bacana. Mas é importante ter essa parte de. É nos eventos que você conversa, é que você vê, né? Você descontrai, vê a pessoa descontraída e você consegue ali, às vezes, até se relacionar melhor com ela, né? E sempre quando tá num ambiente mais descontraído, você consegue conversar melhor com as pessoas, né? Pra ter certeza. E acaba que às vezes descobre até alguma coisa que o cliente não ficou satisfeito em qualquer situação Sim, e sim, pode corrigir também. com o cliente, né? Sim. Hoje, o que tem me proporcionado esses eventos é o Metropolitano, igual eu tinha te falado aquela hora, né? Tem feito bastante eventos aí, que não parou durante a pandemia, né? Eles que têm dado esse suporte para a gente. Através desses eventos, a gente fica conhecendo outros profissionais de outras cidades, e é bem interessante também. Mas vamos ver se agora, esse ano, eu consiga fazer, começa a voltar a fazer, porque tem muita gente já me perguntando. Muita gente já me perguntou quando vai voltar a ter esses eventos. Eu falo, olha, em breve, no futuro breve, a gente terá sim.
né? É bem interessante. Bom, é interessante que cada público que está ouvindo aqui tem empresários grandes, pequenos, tem pessoas que sonham em empreender. Então é importante que a gente passe para todo público que estiver ouvindo alguns conselhos e insights, né? Então, por exemplo, empresas do porte, né, da Divina, de vidros, com certeza precisa de ter alguém dentro lá para fazer esse papel que você está fazendo, né? Um papel muito importante para a empresa. Agora, qual que seria o conselho que você poderia passar para uma empresária, né, que está começando e não vai ter como contratar alguém para isso? O que ela poderia começar a desenvolver de network para que ela consiga suprir esse papel que é tão importante dentro da empresa? Eu hoje falo o seguinte, eu comecei do zero, né, Kildare? Igual eu te falei. Eu peguei com uma lista telefônica, com os telefones, né? Eu não falo uma lista telefônica da caixa de papel amarelo, não. Peguei uns contatos, fui ligando de escritório em escritório, batendo de porta em porta. Coisa que hoje é muito raro você fazer, né? Através dos meios da internet e tudo. É bem complicado. O que eu sugiro hoje é aumentar o marketing digital da pessoa, né? Um Instagram, aumentar a visibilidade de um Instagram, contratar uma agência bacana para poder fazer a criação digital dela e por ali tentar fazer contato através do direct mesmo, que é um meio menos informal, buscar mesmo a ajuda da internet, principalmente do Instagram, que é um lugar onde que engaja muito o público, né? E mostrar o diferencial. A princípio, né, falar que está à disposição, se pode visitar, que tem propostas, uma loja que está com interesse em trazer um profissional para aquela empresa, né? Investir em reels, fazer vídeo dos produtos que está vendendo, começar a seguir a pessoa, né? Mostrar para ela quem que ela é através de um recado pelo direct mesmo, tentar conversar com aquele profissional. Ou às vezes, no último caso, bater na porta mesmo. Falar, olha, eu preparei algo para você, eu poderia estar levando, eu sou da loja tal, X, né? Eu preparei um produto para te entregar, eu posso estar levando para poder te mostrar o que, que a gente oferece para vocês. Temos parcerias para vocês também. Seria por aí. O Instagram, né, é um catálogo da empresa, né? Então, se ele Exatamente. não tiver legal, acaba que já começa a trazer uma imagem talvez até distorcida do que a pessoa faz, É, né? Se ela não tiver esse cuidado, foi uma coisa interessante que você trouxe aqui. O Instagram ele tem que estar bem coerente com o que a empresa faz, né? é, Às vezes ele tá menor do que a empresa oferece, né? exatamente. E trabalhar bem a parte visual mesmo da empresa no início, né? Às vezes, chamar para um coffee, convidar a pessoa para um coffee na loja, ou tá fazendo alguma, igual eu falei, alguma coisinha para levar no escritório, né? Tá? Para poder estar fazendo um primeiro contato. Mas não tem muito mistério nisso aí, não. O negócio Tem que quebrar o gelo mesmo e começar, né? tem que começar. É interessante isso aí. Bom, pessoal, então é muito importante que a gente que reflita, né, sobre essa relação que nós temos do cliente com dentro da empresa, né, a gente trazer essa comunicação, estreitar essa comunicação, network também, trazer essa questão assim de estar relacionando com o cliente, ouvindo o cliente e fazer ações para poder fazer com que a empresa fique cada vez mais lembrada aí no mercado aí, né? Fala uma coisa muito séria aí. É uma coisa que eu aprendi foi através do BNI. Não tem como falar em network, gente, não falar do BNI, não. É uma escola, né? É uma escola. Então, assim, a dica que eu tenho hoje para falar, gente, ouve primeiro. Ouve. O networking, ele é feito principalmente das nossas escutas. O que o outro veio trazer para mim? Isso é tão importante, mas tão importante, é mais importante do que falar, né? Ser um bom ouvinte. Tentar resolver o que a pessoa precisa, né? Escutar. Saber escutar já é meio caminho andado para você conseguir resolver o problema, resolver a situação, né? Saber ouvir. E é isso, network é baseado nisso, né?
Quando você ouve, você começa a entender mais sobre aquela pessoa, até para você conseguir ajudar de alguma forma e até estreitar negócio também, né? Então, Exatamente. assim, ouvir também, por exemplo, vamos supor que eu vou visitar um cliente, é importante também que eu conheça a rede social dele e interaja um pouco ali, entenda um pouco ali primeiro, antes de visitar esse cliente também, que ajuda até a gente fazer as perguntas certas para ouvir, né, o que ele tem para colaborar com aquilo, né? Pra gente estreitar isso aí. Priscila, fantástico, gostei demais. Eu sigo sempre aí seu trabalho na rede social aí. Eu acho fantástico quando você visita, né, os arquitetos, os designers e mostra, né, para eles as tendências e fala o que tem acontecido, né, tanto no mercado e ouve eles e tudo. Eu acho muito legal porque com certeza a gente vai de um jeito e volta de outro, né? A gente escuta alguma A história que gente, muda a vida da gente. eu falo que eu sempre, a cada visita que eu faço, é um aprendizado novo, que é muito rico o que eles oferecem pra gente, sabe, Kildare? A gente vai para conversar, vai para conhecer pessoa, vai para conhecer um pouco do trabalho dela e eles dão uma aula pra gente, viu? Então é sempre muito gratificante estar visitando, porque cada visita que eu faço é uma coisa que eu aprendo de Aprende novo. muito, né? Sim, aprendo uma coisa nova. Então, assim, para a gente encerrar esse assunto aqui do network, fica uma coisa bem interessante para a gente refletir, né? Eu te conheci lá no BNI, conheci vários outros empresários, e no início eu fiquei meio resistente de entrar no BNI, não pensava em entrar, não, porque a gente encontra algumas dificuldades, né? Agora, o tanto de portas que abriu esse network na minha vida é impressionante, é difícil de contar quantas oportunidades novas eu já tive depois e quantas amizades que eu vou levar para o resto da vida que surgiu naquelas reuniões empresariais. Agora, o detalhe é quantas pessoas eu convidei, que a pessoa não foi lá nem conhecer, nem tomar um café, e acredito que também aconteceu com você, né? Fica esse recado para a gente pensar quantas oportunidades a gente já perdeu porque a gente não recebeu uma visita ou não fez uma visita, né? Porque se você procura alguém para visitar, a pessoa nunca está disponível para te receber, não vai acontecer essa mágica, né? O que você diz de chegar diferente, né? De aprender, né? E o contrário também, se a pessoa te convidar para visitar uma empresa e você não ir também, você acaba perdendo essa oportunidade, né? Eu acho que a gente pode deixar esse recado também para as pessoas ficarem atentas aos convites, né? As portas que estão sendo abertas e às vezes a gente não está observando, né? Eu falo que, igual hoje, né, a gente não está tendo, esses grupos hoje não estão, né, fluindo como fluía antes, né? Devido ao que aconteceu agora com a gente aí. Mas eu falo que abriu muitas portas e a gente tem que saber aproveitar essas oportunidades, porque elas não voltam, né? Uma coisa que procura hoje para poder amanhã, às vezes, não vai te lembrar que você existe, né? Então, eu acho que você tem que ficar atento a isso, a não se fechar para as pessoas, né? Para ouvir o que que elas têm a dizer e para isso, enfim, é isso, sempre dá Tá aberta oportunidade. a oportunidade que aparecer, né? Exatamente, Porque você chega lá, não foi legal, né? é, Mas pelo menos você foi lá, conheceu a empresa, conheceu a exatamente, reunião, né? Enfim, né? É uma coisa para pensar. Há muita gente subestima essa força que tem o networking, essa força que tem a presença, mas é a presença que marca a vida das pessoas, né? É o tete a tete, né? É a fala da pessoa que vai levar, aquela outra pessoa vai levar de você ali daquele momento, né? Com certeza é uma experiência, né? É, Tem que ir para saber como que é, né? sim, Pois é, então fica o recado, pessoal. Se alguém te convidar para um café para conversar de negócio, vai lá e vê o que dá. Se não gostar, você vai não continua, embora. né? Vai embora, né? Exatamente. Ô, Priscila, então, aqui, ó, nós estamos caminhando para o final. Eu queria que você desse aqui um conselho para quem está nos ouvindo até aqui, né? A chave de ouro. O que, que é um conselho que você pode passar para quem está começando? Tá? Vamos falar que o empresário está começando hoje a carreira dele. E o que, que você traz para ele de conselho? Para mim, hoje eu falar disso ele para mim é um universo paralelo, é um universo mágico aí nesse ponto que a pessoa não acha, porque o empresário hoje ele está acostumado a ver a ponta do iceberg só. Ele não está vendo o que está por trás daquele iceberg, que está encoberto.
esse público é um público que está encoberto por trás do iceberg. Através deles é que vocês vão conseguir estreitar relacionamentos aí que podem, sim, futuramente trazer experiências profissionais e pessoais incríveis, né? E é isso. Bem interessante. Então, ó, eu vou te falar um negócio. Eu aprendi várias coisas aqui. Agora, uma coisa que eu já aprendi hoje também, que eu vou ficar curioso. Eu vou começar a observar as construções e falar assim, ó, quem será aquele arquiteto ali? Né? A gente começar a ter essa curiosidade, porque essa pessoa, ela teve um presente, né? Ela pôde deixar uma obra eternizada, pelo menos durante um bom tempo, né? Então, seria interessante que a gente soubesse de forma mais clara, né? Quem foi... Uma plaquinha pequena que seja. Assim, vou falar assim, depois dessa cliente, ela pode até ser que seja que ela vai ver o podcast aqui. Outro dia, né, conversando com uma cliente, eu visitei uma igreja aqui e falei, nossa, quando eu visitei a igreja, eu olhei e falei, nossa, mas essa igreja tá tão moderna. Não tá aquela, ela foi repaginada a igreja. Essa igreja que eu entrei foi repaginada. Eu entrei, vi aquela igreja, olhei tudo, falei, gente, quem será o arquiteto? Aí, por uma conversa outro dia com uma cliente arquiteta, ela falou, eu, mas uma amiga arquiteta, e repaginamos a igreja. Então, eu fiquei pensando assim, poxa, coisa maravilhosa, né? Pensa, você entrar num lugar público, né? Porque lá é público, é um lugar que você pode ir sempre ver. Elas vão poder entrar lá sempre, né? Porque nem na casa do cliente, às vezes fez a casa do cliente, mas elas vão lá, depois não pode voltar pra ver, porque o cliente já mudou, você não vai ficar entrando na casa da pessoa, né? Só os parentes vão conhecer que é a casa por dentro, às Só vezes, que né? igreja não, igreja tá igual fachada de prédio, igreja e tudo. Então eu falei, nossa, gente, que coisa maravilhosa, né? Poder repaginar uma igreja. E eu entrei e vi eu vi que tinha alguém que repaginou aquilo ali. Falei, isso aqui foi obra de arte de algum artista daqui, que eu não sei quem é, e descobri depois quem é. Mas teve alguém com um toque especial aqui. Com um toque especial. Aí eu vi as meninas, ela comentou, eu falei, nossa, ainda vou ter a oportunidade de entrar lá e falar com elas depois de novo. Porque é uma coisa, assim, magnífica mesmo que eu falo, né? É uma coisa incrível que eles fazem. É transformar ambientes, né? Entregar sonhos para as pessoas. Então, a responsabilidade é muito grande. E para eu trabalhar com eles é muito bom, eu sou muito grata por isso, por poder fazer parte do sonho desses clientes, dessas pessoas que eles atendem, né? Você tá no caminho da realização de sonho de muita gente, né? Você ajuda as pessoas a concluir, né? Tá na parte final ali, vamos dizer assim, né? Da conclusão desse sonho. Surgiu uma curiosidade aqui. A gente não tem... Deveria ter num prédio, né? Uma plaquinha lá, by tal pessoa. Quem foi que fez o design? Quem que desenhou, né? Podia ter a Seria plaquinha, legal, né? Ficaria agora, legal uma coisa que eu queria contar, que eu não falei, você também não perguntou, é quando você conhece o profissional, ainda pequenininho, e você vê que aquele profissional ele vai crescer em pouco tempo. Aconteceu isso com um escritório aqui em Divinópolis, né? Que eu tive lá fazendo uma visita há uns tempos atrás, aí foi no final de dezembro. E eu cheguei e vi o escritório, conheço o escritório desde quando começou. Já tive outras oportunidades de estar nesse escritório. Quando eu cheguei na penúltima visita que eu tive lá, eu me deparei com o escritório, eu falei, poxa, esse escritório aqui deu uma guinada. Mas isso aqui tá para dar uma guinada muito maior ainda. E passou pouco tempo depois, eu voltei nesse escritório e através de obras que esse escritório levou para mim, sabe? Obra grande, prédio. E eu cheguei lá emocionada, sinceramente, porque cada conquista desses profissionais que eu acompanho, a cada conquista, eu me sinto realizada de ver a realização deles. É uma coisa mais... a pessoa pode falar, que isso, como que eu... Porque quando você está acompanhando um profissional e você vê o potencial que aquele profissional tem, depois você vê o patamar que o profissional chegou, isso para eu que tô ali,
batendo na porta, tô ali vendendo, tentando vender meu peixe para eles e vejo isso, para mim é muito gratificante. Eu me emocionei o dia que eu voltei nesse escritório para falar, sabe? Que eu fiquei assim, admirada de ver o nível que o escritório chegou então, sabe? Espero que aconteça isso para todos que estão buscando isso, de verdade, né? Porque eu quero o bem de todos. E é muito gratificante. Pode ter certeza que para nós, igual eu tô, né, vendo vidro, mas faço parte desse público. Eu já me considero parte dessa família. Para mim é tão gratificante quanto para eles. Eu me sinto o pai, a mãe na hora, eu não sei o que é, não, eu sinto isso. Parente ali, entendeu? E choro com as vitórias. E participa desse momento, né? De crescimento. Né? Eu não muito falei legal, isso, né? deixei para falar no final, porque para mim é uma das coisas mais gratificante, né? Você vê aqueles empresários, né? E eu considero os arquitetos como os empresários, né? Porque Sim. eles têm um escritório, é uma empresa, né? E quanto mais cresce, mais visão de empresa ainda tem, né? Mais pessoas envolvidas. Mais ali, pessoas né? envolvidas em vários processos e tudo. Exatamente. Então, eu acho muito bonito quando a pessoa começar a empreender seu tempo ali, seu dinheiro, vai pegando os novos clientes. E eu vejo que uma das coisas assim, primordiais é o compromisso, né? Para essa pessoa crescer sólida, né? O que seria um comportamento, assim, que você poderia pegar? Olha, eu acho que isso aqui é o comportamento que a pessoa, se ela tem, ela cresce, né? Tipo assim, eu vejo uma das coisas que é compromisso. Porque quando você tem compromisso, você erra, mas você corrige, você resolve, né? Eu acho que é a vontade de fazer acontecer mesmo. É pagar para ver, é estar ali correndo atrás, sabe, batendo salto em obra, como se diz eles mesmos, eles falam muito isso, né? Bater meu salto na obra, e é isso. Às vezes vamos falar de uma arquiteta, sai de casa toda arrumada, e vai lá vai na obra, vai. Chega no final do dia, já tá cansada, tá suja ali da poeira da obra, mas tá pronta para a próxima obra, né? Exatamente, isso. É isso Tanto aí. para os profissionais homens também, né? Que a gente fala que também vão lá e sujam, arregaçam as mangas também, né? Não poderia deixar de falar dos homens nessa hora. Não só são elas, são eles também, né? Que arregaçam as mangas e vão atrás e correm atrás dos sonhos e realizam projetos e realizam sonhos e entregam vidas aí, né? Entregam repaginações. Com certeza. Nós não falamos dos homens aqui, mas são muito importantes em toda parte da obra. Que é em geral, assim, é o público em geral. Com certeza. Mas é isso aí, Priscila. Gostei demais do nosso bate-papo. Saí daqui curioso para conhecer quem foi o arquiteto desse prédio que nós estamos aqui. O vidro eu já sei de quem que foi, que nós já descobrimos ali, né? Já tem um emblemazinho da Divine ali fora no vidro, né? E foi muito bacana. Gratidão pela sua presença. Obrigada a você, Kilder. As portas estão abertas para o próximo bate-papo. Nós também estamos lá, se você precisar de alguma coisa. E um dia eu vou lá conhecer lá de dentro da fábrica, lá para ver como que é cada coisa lá. Tá bom. Gratidão, pessoal. Obrigado por todos que ouviu até aqui. Depois deixa um comentário aqui. Vocês falam quais foram os insights que tiveram aqui quando ouviram a gente aqui. E vão pegar esse conselho da Priscila. Olha, você está com um sonho, pega, vai lá, realiza. Mão na obra, né? Porque aí a coisa vai acontecer. Um grande abraço, pessoal. Obrigada.